Nesta segunda parte da aula de exames complementares, iremos abordar os exames hematológicos. Estes são exames laboratoriais realizados a partir de amostras de sangue e que permitem detectar e monitorar inúmeros problemas sistêmicos. Estes problemas sistêmicos, na prática clínica odontológica diária, podem complicar, contraindicar procedimentos cirúrgicos e alterar o prognóstico de algumas situações clínicas. Para que possamos compreender melhor que dados podemos obter a partir de exames hematológicos, precisamos relembrar o que é o sangue, quais são os seus constituintes e qual é a sua função no organismo. O sangue é um tecido conjuntivo com muita matriz intercelular, que está na sua forma fluida, viscosa, e que circula no interior de vasos sanguíneos, como artérias, capilares, veias. Através do sangue, temos transporte de gases, nutrientes, resíduos metabólicos, hormônios, anticorpos. Cerca de 7% da massa corporal de um indivíduo é representada pelo tecido sanguíneo. Acredita-se que num homem de 70 quilos, cerca de 5,5 litros de sangue circulam constantemente no seu organismo. O sangue tem uma temperatura em torno de 38 graus e um pH em torno de 7,5 a 7,45. O sangue é constituído por duas partes. Uma parte denominada plasma, que corresponde a 55% do volume total, que é composta por água, sais e proteínas. E a outra parte denominada de componentes celulares ou células do sangue, que corresponde a 45% deste tecido. As principais células são eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Os eritrócitos, também denominados de glóbulos vermelhos, têm a função de transportar oxigênio. Os leucócitos, também denominados de glóbulos brancos, têm a principal função de agir como defesa tecidual, defesa imunológica dos pacientes. E as plaquetas têm como função principal promover e auxiliar na hemostasia. De acordo com a necessidade do organismo, nós teremos a velocidade de produção das células do sangue. Em situações onde a oxigenação está diminuída, como em altitudes elevadas, ou estão diminuídos os números de eritrócitos, como por exemplo após uma perda de sangue, os rins produzem e liberam eritropoetina, que estimula a sua medula óssea a produzir novas células. Assim como em outras situações, como frente a quadros de infecções, temos o aumento da produção de leucócitos pela medula óssea. Em resposta a sangramentos, teremos um aumento da produção de plaquetas. Dentre todos os exames hematológicos disponíveis, os mais solicitados e interpretados pelo cirurgião dentista são o hemograma, alguns testes sorológicos e exames bioquímicos. O hemograma é um exame laboratorial de rotina que serve para avaliar quantitativamente e qualitativamente os elementos figurados do sangue, portanto, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E desta forma ele é subdividido em eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas. O cirurgião dentista utiliza muito o hemograma para avaliar condições sistêmicas pré-cirúrgicas. Dentro dos elementos figurados do sangue avaliados no hemograma, então teremos os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e são subdivididos em leucócitos do tipo granulócitos e agranulócitos. E as plaquetas. Os eritrócitos vão ser avaliados no eritrograma, os leucócitos no leucograma e as plaquetas na contagem de plaquetas. O eritrograma é a subdivisão do hemograma que avalia os eritrócitos circulantes e o tecido eritroblástico.
ou seja, o tecido produtor de eritrócito que está dentro da medula óssea. Portanto, o foco do eritrograma é a análise qualitativa e quantitativa dos glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias. Estas células presentes no interior do sangue têm um tempo de vida de cerca de 120 dias. E estas células são compostas principalmente por água, em torno de 60%, e por hemoglobina, que é uma proteína que liga-se ao ferro e é responsável pelo transporte de oxigênio e de gás carbônico. Neste diagrama, podemos observar a hemácia e a molécula de hemoglobina, que está ligada ao ferro e que, por sua vez, pode se ligar ao oxigênio e ao gás carbônico através da oxihemoglobina e carboxihemoglobina. Portanto, a função dos eritrócitos é transportar gases, tanto oxigênio como CO2. O transporte de oxigênio será feito dos pulmões para os tecidos. E o transporte de CO2 será feito dos tecidos para o interior dos pulmões. Essa hemoglobina ela é subdividida em hemoglobina A1, correspondendo a 97% da hemoglobina, hemoglobina A2, 2%, e hemoglobina F, em torno de 1%. O eritrograma reflete a capacidade do sangue em transportar oxigênio e gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono. Nós vamos poder observar parâmetros quantitativos e qualitativos dentro do eritrograma. Os parâmetros quantitativos são contagem de eritrócitos, dosagem de hemoglobina e hematócrito. Os índices adicionais qualitativos são volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média. Um dos índices quantitativos analisados no eritrograma é a contagem dos eritrócitos, ou também denominado de hematoeritrocitometria. Esses valores variam de acordo com o sexo. Nos homens, variam de 4.400.000 a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. E nas mulheres, em torno de 4.200.000 a 5.500.000 por milímetro cúbico de sangue. Após os 65 anos, há um progressivo e incerto decréscimo desses valores, o que pode influenciar a resposta tecidual frente aos procedimentos cirúrgicos. Valores diminuídos são chamados de eritrocitopenias, presentes principalmente nos quadros de anemias. E valores aumentados são chamados de eritrocitoses. Esses termos, eritrocitopenia e eritrocitoses, estão relacionados apenas a alterações observadas nas hemácias circulantes. O segundo índice quantitativo que pode ser analisado pelo eritrograma é a chamada dosagem de hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é uma proteína que liga-se ao ferro e que, por sua vez, transporta oxigênio. Assim, a avaliação da dosagem de hemoglobina vai refletir a quantidade de hemoglobina presente nos eritrócitos. Ou seja, nós vamos poder avaliar a capacidade do sangue de transportar oxigênio. Este índice, portanto, vai nos mostrar quadros de anemia. Nos homens, o valor de normalidade está em torno de 15,3 gramas por decilitro e nas mulheres de 13,8 gramas por decilitro. Temos que imaginar que os eritrócitos funcionariam como se fossem caminhões. E a hemoglobina, que está no interior desses eritrócitos, seria a carga que esses caminhões transportam. Em determinadas situações clínicas, nós podemos ter quadros anêmicos que representam diminuição na quantidade de caminhões, ou seja, diminuição da quantidade de eritrócitos.
Em outras situações clínicas, nós podemos ter quadros de anemia onde nós temos uma diminuição da quantidade de hemoglobina, portanto, uma diminuição da carga que este caminhão transporta. Através desses dois primeiros índices, ou seja, contagem de eritrócitos e dosagem de hemoglobina, nós podemos detectar se um ou outro fator está alterado ou se ambos estão alterados. Portanto, nós podemos ter anemias associadas à diminuição de eritrócitos, anemias associadas à diminuição da hemoglobina e quadros anêmicos associados à diminuição de ambos, tanto do eritrócito como da hemoglobina. O terceiro índice quantitativo do eritrograma é denominado de hematócrito, que representa a análise da proporção do volume da amostra de sangue que é ocupado pelas células, no caso pelos eritrócitos. Usualmente, os eritrócitos ocupam de 42% a 47% da amostra de sangue. Estes dados podem variar em função do sexo, da altitude e do grau de atividade física que o paciente exerça. Dentre os índices qualitativos adicionais que podem ser analisados no eritrograma, encontraremos o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média. O volume corpuscular médio, ele indica o volume médio dos eritrócitos, ou seja, o tamanho da célula, o tamanho do caminhão. Ele é utilizado para fazer o diagnóstico diferencial entre as diferentes anemias. E calcula-se este volume corpuscular médio dividindo-se o hematócrito pelo número de eritrócitos. Os valores de normalidade em ambos os sexos variam de 80 micra cúbica a 98 micras cúbicas. Quadros anêmicos, onde o tamanho da célula é normal, chamam-se de anemias normocíticas. Quadros onde nós temos volumes de hemácias menores, ou seja, a célula é menor do que o tamanho normal, é denominado de anemia microcítica, porque as células apresentam microcitose. As células estão pequenas. Nos quadros onde as hemácias, os eritrócitos, estão aumentados, é denominado, então, de anemia macrocítica, e o volume celular é maior. As células estão com o volume aumentado em relação ao padrão médio das hemácias. A hemoglobina corpuscular média representa a quantidade de hemoglobina média no interior das hemácias. Ela representa o peso da hemoglobina no interior da hemácia e, portanto, é expresso em picrogramas ou microgramas. Os valores de normalidade estão entre 24 e 33 picrogramas. Existem situações denominadas de anemia hipercrômica, quando no quadro anêmico ele vem acompanhado de aumento de hemoglobina no interior das hemácias, e de anemia hipocrômica nos quadros anêmicos, aonde a quantidade de hemoglobina no interior das hemácias está diminuindo. A concentração de hemoglobina corpuscular média reflete a relação entre o valor da hemoglobina contida num determinado volume de sangue e o volume globular expresso em porcentagem, estando a normalidade em torno de 32% a 36%. Tendo em vista que a coloração da hemácia depende da quantidade de hemoglobina, quanto mais hemoglobina a hemácia tiver, mais corada ela fica. Quanto menos hemoglobina a hemácia tiver, menos coloração ela vai adquirir. Portanto, em quadros anêmicos, onde a coloração está normal das hemácias, nós teremos quadros de anemia normocrômicas. Isto indica que a concentração de hemoglobina dentro dessa hemácia está dentro de 32% a 36%. Quando nós tivermos
A concentração de hemoglobina corpuscular média aumentada significa que nós estamos diante de quadros de anemia hipercrômicas. E quando estiver diminuída, quadros de anemias hipocrômicas. Os valores de normalidade para os eritrócitos, hemoglobina e hematócrito podem variar de acordo com o autor consultado na literatura. É muito importante que durante a análise dos exames dos nossos pacientes, nós possamos ter em mãos os índices de normalidade que o laboratório utilizou. Então, usualmente vem o resultado comparado ao padrão de normalidade em homens e em mulheres. De acordo com o tipo de indivíduo, nós podemos ter variações nesses índices. Por exemplo, mulheres normais vão ter em torno de 4 a 5,6 milhões de eritrócitos, de 12 a 16,5 gramas de hemoglobina e de 35 a 47% de hematócrito. Os valores de normalidade para volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média também usualmente vêm descritos na análise dos exames quando solicitados, e também variam de acordo com a idade e com o sexo. De uma maneira geral, as mulheres têm em torno de 81 a 101 micras cúbicas no que diz respeito a volume corpuscular médio, 27,34 picrogramas de hemoglobina corpuscular média e de 31,5 a 36 de concentração de hemoglobina corpuscular. É muito importante que o cirurgião dentista, após solicitar e interpretar um eritrograma, possa avaliar se esse paciente é portador ou não de quadros anêmicos. O que vem a ser uma anemia? Anemia são condições nas quais ou o número de eritrócitos ou a quantidade de hemoglobina presente nessas células encontram-se abaixo do normal. O que isto representa? Isto mostra que o paciente está tendo alterações no transporte de oxigênio. Clinicamente, muitos pacientes passam desapercebidos no que diz respeito ao diagnóstico de anemia. Entretanto, em alguns casos, nós podemos ter pacientes que têm queixa de astenia, que seria uma fraqueza muscular, sendo esta a queixa subjetiva mais comum. Dispneia, alterações então respiratórias, hipotensão ortostática, ou seja, quando o paciente levanta, ele tem uma queda de pressão, picos de taquicardia, mucosas pálidas, o que pode se refletir na mucosa bucal, pele fria e seca, cabelo sem brilho e quebradiço, presença de glossite e de queilite angular, também dados importantes para o cirurgião dentista, assim como, em casos graves, os pacientes podem exibir alterações neurológicas como irritabilidade, parestesia das extremidades e cefaleias. Dentre as causas de anemias, podemos encontrar a falta de produção dos eritrócitos, o aumento da demanda de eritrócitos, o excesso de destruição e perdas hemorrágicas. A falta de produção dos eritrócitos usualmente está relacionada a uma deficiência de ferro, ou ácido fólico ou vitamina B12. Pode estar também associada a defeitos genéticos, a formação aplásica ou uma má formação do tecido hematopoético e a falta de estímulo da eritropoetina. A deficiência de ferro é o mais observado na clínica. Isto está relacionado à dieta carente em ferro, ou à deficiência de absorção do ferro, ou a gestações sem complementação de ferro. Essa deficiência do ferro impossibilita o transporte de oxigênio e é denominado, então, de anemia ferropênica ou ferropriva, que é, sem dúvida alguma, a anemia mais frequente na clínica diária. Outras causas de anemia são aumento da demanda de eritrócitos, que é observada durante a gravidez e o crescimento, o excesso de destruição de hemácias, que é observado nas hemólises e nos quadros de esplenomegalias,
e perdas hemorrágicas, em quadros de hipermenorreias, sangramento digestivo ou outros quadros de ruptura de vasos importantes. O diagnóstico de anemia está baseado, então, numa diminuição do número de eritrócitos, observado na contagem dos eritrócitos, e na diminuição da hemoglobina, observada na contagem de hemoglobina. Porém, para subdividir qual o tipo de anemia que o paciente é portador, é necessário interpretar os índices de volume corpuscular médio, de hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média. Como os vimos previamente, então as anemias podem ser macrocíticas, com células maiores, normocíticas, com células de tamanho normal, e anemias microcíticas, que são as anemias compostas por hemácias de tamanho reduzido. Além disso, de acordo com a quantidade de hemoglobina presente no interior das células, elas podem ser anemias hipercrômicas, quando tem aumento da hemoglobina, anemias normocrônicas, quando no quadro anêmico as hemoglobinas estão na quantidade normal no interior das células, e as anemias hipocrômicas, quando a quantidade de hemoglobina está diminuída no interior das células. Após a interpretação do eritrograma, podemos diagnosticar os subtipos de anemia. Existem quadros de anemia microcítica normocrômicas, ou seja, quadros de anemia onde a célula está menor, porém a quantidade de hemoglobina está normal. Quadros de anemias microcítica hipocrômica, aonde nós temos tamanho de hemácia menor e quantidade de hemoglobina menor, que seria o exemplo da anemia ferropriva. Assim como podemos encontrar quadros de tamanhos normais, normocítica, com quantidade normal de hemoglobina, chamada então de anemia normocítica normocrômica, que é muito observada em quadros anêmicos pós-hemorragia. Quadros de anemias normocíticas hipocrômicas, associadas ao envenenamento por chumbo, ou seja, nós temos um tamanho de célula normal com uma menor quantidade de hemoglobina sendo transportada. E quadros de anemia macrocítica normocrômicas e anemias macrocíticas hipocrômicas. Então, sempre tem que ser observado que existe anemia e depois se essa alteração está relacionada com a quantidade de células e com o volume destas células e a quantidade de hemoglobina e volume da hemoglobina no interior destas células. Finalizando essa primeira parte da análise do hemograma, gostaríamos de revisar quais as principais funções do eritrograma. Sem dúvida alguma, é o diagnóstico das anemias. A partir do eritrograma, podemos então detectar quadros anêmicos e avaliar qual o tipo de anemia que o paciente apresenta. Outra parte a ser analisada num hemograma é o denominado leucograma. O leucograma identifica os leucócitos, que são os glóbulos brancos presentes no sangue, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo morfológico. A média de leucócitos na corrente sanguínea é em torno de 5.000 a 10.000 por milímetros cúbicos de sangue. Esse valor sofre a influência de variações fisiológicas como idade, sexo, raça, temperatura ambiente, situações de repouso ou de exercício físico, ansiedade, depressão, alimentação, gravidez, período menstrual. Portanto, esses valores eles variam muito na população. Quando o leucograma está indicando índices aumentados na contagem de leucócitos, nós denominamos esta situação clínica de leucocitose. Quando os valores estão diminuídos, nós denominamos essa situação clínica de leucopenia. Podemos observar que
que estas células, denominadas de glóbulos brancos ou leucócitos, são células mais volumosas quando comparadas às hemácias previamente estudadas. A principal função de cada um desses leucócitos é participar de algum momento da defesa imunológica. Então, estas células estão presentes no sangue e, quando se faz necessário, em situações de resposta imunológica, estas células podem sair da corrente sanguínea e defender os tecidos. Portanto, a produção dos leucócitos também depende muito do estímulo sistêmico. Na presença de quadros infecciosos, por exemplo, existe uma tendência de aumentar a produção de leucócitos para que estes saiam dos vasos e defendam os tecidos. Os leucócitos podem ser subdivididos em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são compostos pelos neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Todas estas células têm em comum a presença de grânulos no interior do seu citoplasma, e esses grânulos são compostos por enzimas que vão participar da resposta imunológica que cada uma dessas células vai desempenhar. Os agranulócitos são subdivididos em linfócitos e monócitos, e essas células são desprovidas daqueles grânulos comentados anteriormente. O número total de leucócitos circulantes varia de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. Em valores abaixo de 5.000, estamos diante de um quadro de leucopenia. E em valores acima de 10.000, estamos diante de uma leucocitose. Esta reflete uma resposta da medula óssea a estímulos que produzem o aumento da produção de linhagem neutrofílica ou linfocítica. Esses estímulos podem ser de natureza inflamatória ou neoplásica, como ocorre nos casos de leucemia. As leucocitoses, entretanto, são na maior parte das vezes causadas por quadros infecciosos. O leucograma nos permitirá verificar do ponto de vista quantitativo cada um dos leucócitos. Sabe-se que, em situações de normalidade, os mais prevalentes são os neutrófilos, correspondendo a 50% a 70% destas células circulantes no sangue, seguido dos linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Bastonetes, que são neutrófilos cujo núcleo não está segmentado, são formas mais raras de serem observadas, enquanto que metamielócitos e mielócitos, que são formas imaturas de neutrófilos, também são bastante raros. Os neutrófilos representam 50% a 70% dos leucócitos. Seu aumento é chamado de neutrofilia e sua diminuição, neutropenia. São causas de neutrofilia quadros de infecções bacterianas, viróticas ou fúngicas agudas, assim como necroses teciduais, como por exemplo observado em câncer, trauma, pancreatite, infarto. Também pode-se observar a neutrofilia em quadros de hipersensibilidade, insuficiência renal aguda, doenças inflamatórias agudas, entre outros. A neutropenia usualmente se manifesta frente a quadros de hepatite, viroses, mononucleose e doenças autoimunes, tais como o lúpus. O neutrófilo tem como principal função realizar a fagocitose de pequenas partículas, ou seja, fazer o englobamento e a digestão de partículas teciduais que precisam ser eliminadas. E há um predomínio de neutrófilos principalmente em quadros de infecção bacteriana, especialmente causada pelo subtipo de Coccus. Os eosinófilos representam de 1 a 3% dos leucócitos. São capazes de fagocitar e tornam-se ativos nas fases tardias da inflamação. São ativos nas reações alérgicas e nas parasitoses. O aumento dessas células é chamado de eosinofilia e a diminuição eosinopenia.
São causas comuns de eosinofilia, doenças alérgicas, quadros de hipersensibilidade a drogas, quadros de infecções parasitárias, assim como em doenças linfoproliferativas. São causas de eosinopenia, estresse agudo, causados por traumas, cirurgias, infarto do miocárdio e inflamação aguda. Os basófilos são leucócitos bastante escassos na corrente sanguínea e representam de 0 a 1%. Estão envolvidos nas respostas alérgicas agudas, principalmente, e seu aumento é denominado de basofilia e sua diminuição, basopenia. Uma das causas de basofilia são estados de hipersensibilidade, assim como quadros de leucemia mieloide crônica. A basopenia normalmente está associada a quadros de estresse agudos. No leucograma, também podemos obter informações a respeito dos bastonetes, metamielócitos e mielócitos. Os bastonetes representam neutrófilos, cujo núcleo não está segmentado, não está lobulado. E eles representam um pequeno percentual desses neutrófilos, chegando a 0 a 4% do total de leucócitos circulantes. Os metamielócitos e os mielócitos representam formas imaturas, precursores dos neutrófilos, e, usualmente, em leucogramas normais, eles são escassos ou inexistentes, ou seja, sua contagem é absolutamente baixa. O aumento de células imaturas, como metamielócitos e mielócitos circulantes na corrente sanguínea, indicam quadros infecciosos agudos, e isto é chamado de desvio à esquerda. As causas desse desvio à esquerda podem ser infecções graves e progressivas, peritonites, necroses teciduais por trauma ou queimadura, intoxicação exógena e envenenamentos, quadros de doenças autoimunes e entre outras doenças inflamatórias. O que isto representa? Na realidade, nós temos que relembrar que a primeira célula de defesa a sair dos vasos como primeira linha contra o agente agressor tecidual são os neutrófilos. Então, num primeiro momento, os neutrófilos começam a sair dos vasos para defender o tecido. Em determinadas situações, existe uma exigência para uma saída constante e aumentada de neutrófilos. Como efeito responsivo a isto, a medula óssea produz mais neutrófilos, porém, ela despeja na corrente sanguínea os neutrófilos ainda imaturos, para tentar suprir as necessidades teciduais de receberem mais células de defesa. E isto pode ser observado a partir de um leucograma. Portanto, sempre que nós tivermos no leucograma o aumento de células imaturas, nós temos que identificar aonde é que há um quadro infeccioso, principalmente agudo, neste paciente. Os linfócitos representam de 20 a 40% dos leucócitos. São responsáveis pela imunidade humoral, linfócitos B, e celular, linfócitos T. O aumento dessas células é chamado de linfocitose e a diminuição, linfocitopenia. São causas de linfocitose quadros infecciosos virais, tais como hepatite A, mononucleose, citomegalovírus, rubéola, sarampo e infecção herpética, além de quadros de sífilis, infecções crônicas, reação de hipersensibilidade ou em leucemias linfocíticas e doenças linfoproliferativas. São causas de diminuição dos linfócitos, ou seja, de linfocitopenia, quadros de estresse agudos, uremia, doença cardíaca congestiva, linfomas, lúpus eritematoso, anemia aplásica e infecção pelo HIV após um aumento dos linfócitos inicialmente. Os monócitos estão presentes na corrente sanguínea e são os precursores dos macrófagos teciduais. Portanto, quando o monócito deixa a corrente sanguínea e se aloja nos tecidos, ele passa a ser chamado de macrófago.
Esses monócitos representam de 3 a 7% dos leucócitos circulantes. O aumento dessas células é chamado de monocitose e a diminuição monocitopenia. São causas de monocitose quadros infecciosos crônicos, como a tuberculose, doenças inflamatórias crônicas, como a sarcoidose, neoplasias e doenças mieloproliferativas crônicas. A monocitopenia está geralmente associada a estresse agudo, anemia aplásica e o uso de corticoides. Também observa-se a presença desses monócitos muitas vezes em fases reparativas das doenças, ou seja, em doenças em momentos de resolução. Portanto, interpretando um leucograma, quando que nós teremos um processo agudo, seja ele grave, moderado ou leve? Vamos pensar em quadros agudos quando houver um aumento dos leucócitos de forma acentuada, ou seja, a leucocitose, um aumento dos neutrófilos com desvio à esquerda e eosinofilia. Quando vamos pensar em processos agudos com supuração? Quando, além da neutrofilia, houver uma observação no nosso hemograma, ou seja, a presença de granulações tóxicas. Então, sempre que tivermos uma observação escrita granulações tóxicas, devemos interpretar que estamos diante de um processo supurativo. Este processo agudo estará em resolução quando, além da neutrofilia, nós tivermos presente uma monocitose, ou seja, um aumento dos monócitos circulantes, o que mostra um reparo do quadro instalado. Processos crônicos vão ser interpretados nos leucogramas através de leucocitose com aumento de linfócitos, também associado a quadro de eosinofilia. Quando nós tivermos, além do aumento dos linfócitos, o aumento dos monócitos, podemos interpretar que estamos evoluindo para o reparo tecidual ou a tentativa de reparo tecidual. Portanto, quando estamos diante de um leucograma, algumas perguntas devem ser feitas. Quando nós estamos vendo alterações nesse leucograma, temos que pensar se realmente estamos diante de um processo infeccioso e de que tipo é esse processo infeccioso. Por exemplo, quando nós observamos o aumento dos neutrófilos, nós provavelmente estamos diante de um quadro inflamatório agudo. Quando nós observamos um aumento no número de linfócitos, nós estaremos diante de um processo inflamatório crônico. Outra pergunta que nós devemos nos fazer diante dos leucogramas é tentar imaginar em que fase do processo ele se encontra. Por exemplo, nós sabemos que se há um aumento de monócitos, provavelmente nós estamos já numa fase mais de reparação tecidual. Apresenta sinais de reação local, existe supuração, todas essas informações nós temos que realmente tentar observar na interpretação de um leucograma.